Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia: banheiros unissex nas escolas do Brasil. Gente, isso rendeu o final de semana e é narrativa de um lado, narrativa do outro, brigaiada. Você que me segue aqui no Narrativas Antagonistas de segunda a sexta-feira às 5 da tarde, eu sei que já está aqui só para dar risada de quem está repetindo narrativa igual papagaio, achando que tem uma opinião, que domina o assunto, que é um mega inteligentão. Como é que a gente acaba com isso? Porque qualquer um pode cair nessa história. Se a gente está muito emocionado, a gente cata uma narrativa e vai. Pode acontecer com qualquer um, mas tem gente que faz isso o dia inteiro, né? E se acha inteligente. Mas, enfim, como que a gente vai evoluindo no debate público? Eu apresento para vocês aqui um fato, só os fatos, sem a minha opinião. Em seguida, a narrativa da esquerda ou da direita e depois a outra, a da direita ou da esquerda. Vai ter a narrativa da esquerda e da direita. E no final eu dou a minha opinião, que pode ser coincidente com a sua opinião ou não. Eu quero saber a sua opinião. Vai deixando a sua opinião aqui embaixo. Não esquece também de deixar o seu like. Se não está inscrito ainda no canal do Antagonista, se inscreve, toca o sininho para não perder nenhum Narrativas. Combinado? Então vamos aos fatos. Banheiro unissex nas escolas do Brasil. Bom, gente, foi publicado na última sexta-feira, dia 22, deixa eu até conferir aqui, na última sexta-feira, no Diário Oficial da União, a resolução número 2 de 2019, assinada pelo Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Trans, Queers e Intersexos. Quem assinou essa resolução é a Janaína Barbosa de Oliveira, que é presidente deste conselho. Essa resolução incendiou a internet por causa do artigo 5º, que é lido por muitas pessoas como a instituição de banheiros unissex. Não é exatamente isso o que a resolução diz, isso é uma interpretação. Por quê? O que é um banheiro unissex? Na minha cabeça, na sua. Um banheiro unissex é o banheiro que ele não está dividido se é de homem ou de mulher. É o banheirão, o famoso banheirão que quem é do babado sabe para que serve. O banheiro unissex é para homem e para mulher e para todo mundo, e intersexo, todo mundo entra no mesmo banheiro, só tem um. Isso é o banheiro unissex. O que está sendo proposto aqui é que continue a haver a divisão de banheiro feminino e banheiro masculino, mas o feminino e o masculino não é por sexo, é por gênero. E não é só identidade de gênero, é expressão de gênero. Por isso, não só os conservadores, mas os grupos feministas leem que, na prática, você tem um banheiro unissex, porque não é mais definido pelo sexo biológico, portanto, pode ter o mesmo sexo biológico no banheiro, mas continua a divisão entre homens e mulheres com relação ao gênero. Primeiro vamos a uma outra questão. Esta resolução, ela não é assim uma coisa inédita que foi tirada do nada. A história de poder ir ao mesmo banheiro, ela já está no Brasil desde 2015. Vocês não sabiam? Pois é. Desde 2015, a gente tem uma resolução assinada pela mesma Janaína Barbosa de Oliveira, que na época era presidente do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transsexuais. Ela aprovou em 2015, 16 de janeiro, uma outra resolução, que também não é uma obrigatoriedade, mas enfim, que já ia falando a mesma coisa, da aceitação do nome social de pessoas abaixo de 18 anos. Por quê? Mas não pode mudar de nome? Pode mudar de nome quem é maior de idade.
Quem é menor de idade não pode. Essa resolução de 2015 já dizia que, com a anuência dos pais, a escola deve passar a utilizar o nome social. Aqui também se fala da anuência dos pais, neste novo decreto, ok? Existe uma questão de você fazer documento oficial. O documento oficial ele não pode sair só com o nome social, porque quem é aquela pessoa não tem nenhum registro. Então ele sai com os dois e isso continua. O que a gente tem são algumas mudanças nos detalhes do nome social. Com relação ao uso de banheiros, o que muda da resolução de 2015 para cá, que isso é o que está dando, né? Está dando aí o ciricutico no Brasil todo. A gente tinha no artigo 6º da resolução de 2015, deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Qual é agora? Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade e ou expressão de gênero de cada estudante. Existem na internet explicações sobre o que é identidade de gênero e o que é expressão de gênero. Na lei brasileira tem? Não. Aí tem ainda um artigo 6º, que não tinha antes. O artigo 6º devem ser ainda implementadas as seguintes ações no sentido de minimizar os riscos de violências e ou discriminações. Sempre que possível, instalação de banheiros de uso individual, independente de gênero, para além dos já existentes masculinos e femininos nos espaços públicos. 2. Realização de campanhas de conscientização sobre o direito à autodeterminação de gênero das pessoas trans e suas garantias. Ou seja, não é um diagnóstico de disforia de gênero ou nenhum tipo de diagnóstico que determina o gênero. É o que a pessoa diz que ela é. Com base em quê? No que ela disser. Ok? Terceiro, fixação de cartazes informando se tratar de espaços seguros e inclusivos para todas as pessoas. Isso não tinha antes, tá? E aí tem uma mudança com relação ao uniforme, que antes, no decreto anterior, caso haja distinções quanto ao uso de uniformes e demais elementos de indumentária, deve ser facultado o uso de vestimentas conforme a identidade de gênero de cada sujeito. Ou seja, onde o uniforme de homem é diferente do uniforme de mulher, vai de acordo com a identidade. Mudou agora para: é garantida às pessoas autodeclaradas transexuais e travestis e pessoas não binárias a livre expressão de gênero a seu critério, sendo garantida a escolha do corte de cabelo e ou uso de acessórios condizentes com a sua identidade e ou expressão de gênero. E aí essas orientações se aplicam também aos processos de acesso às instituições de ensino, tais como concursos, inscrições, entre outros, tanto para atividades de ensino regular ofertadas continuamente, quanto para atividades eventuais. E um outro extra que tem é um parágrafo único dizendo como você faz a denúncia caso não seja facultado o acesso ou o uso do acessório ou o uso do cabelo. Ou seja, nós não estamos falando de uma novidade, nós estamos falando de um novo decreto que traz coisas novas ao que já existia, que é o uso do banheiro por gênero nos estabelecimentos escolares. E agora, quais são as opiniões que tem por aí? Gente, isso ficou, isso fervilhou a internet, mas nós vamos primeiro às narrativas. Qual que é a narrativa de esquerda e qual que é a narrativa de direita? Vem comigo. Os fascistas passaram o final de semana inteiro espalhando essa fake news que vai ter banheiro unissex no Brasil. Mas vocês sabem que fake news é crime. E por isso o ministro Silvio Almeida já está tomando todas as providências. Por quê? O que ele está fazendo, primeiro, não é banheiro unissex.
Segundo, o banheiro unissex que tem previsto lá são cabines individuais. E terceiro, não há uma obrigatoriedade de nada. Ou seja, a extrema-direita, como sempre, está mentindo para reforçar o preconceito contra as pessoas mais oprimidas da sociedade. Não é à toa que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O índice de suicídio das pessoas trans é muito maior do que o índice de suicídio da população em geral. E o fascista, ele quer o quê? Ele quer poder esmagar essas pessoas. Ele queria que essas pessoas nem existissem. Então ele quer fazer o quê? Quer pegar alguém com toda a identidade feminina, que você olha, é uma mulher, e quer obrigar a ir no banheiro de homem. Para quê? Para ele ter esse prazer mórbido que o fascista tem. É isso que essa gente quer. E dizer que vai ter banheiro unissex em escola é mentira. Não fala em banheiro unissex em nenhum momento da resolução. Ele fala só no banheiro individual unissex. Que aí, ó, o de avião é unissex, deixa eu avisar. Não sei se eles estão sabendo, o banheiro do ônibus, ele é unissex. Nossa, que escândalo! E o banheiro que é dividido, aquele coletivo entre masculino e feminino, não vai ser unissex, não vai ser um banheirão só. Vai continuar sendo dividido, mas dando o acesso, como prevêem todas as resoluções de direitos humanos. Ou seja, esse povo pega coisas absolutamente normais para transformar em fake news e vir com esses ataques fascistas. Mas é o seguinte, fake news é crime. E agora eles vão pagar o que eles devem. E aí, TSE, é fake news a história do banheiro unissex? Eu não sei se vocês lembram, na campanha do Lula, que ele falou lá no Flow, e depois o TSE decidiu que a história de que o governo dele ia implementar banheiro unissex nas escolas era fake news. Nós avisamos. O que é fake news pro Lula e pro governo dele? É quando ele não gosta da repercussão de alguma coisa. Aí ele fala que é fake news e o TSE, que virou um puxadinho do PT, já disse que a relação dele com Ortega e com Maduro era fake news. Depois a gente viu o que era. A história do banheiro unissex falou que era fake news. E agora nós vimos o que é. E eles estão falando que é fake news a gente dizer que essa resolução é do banheiro unissex, porque é banheiro unissex, sim. Por quê? Continua tendo 2 banheiros, como se fosse um de homem e um de mulher. Qual é o critério para entrar no banheiro? O critério é o que você disser. Então chega lá um barbado na porta do banheiro que a sua filha de 6 anos usa e ele fala, eu sou menina, eu preciso entrar no banheiro desse colégio. Aí vai ter que deixar entrar. É isso que você quer? A gente já teve deputados de direita mostrando a distorção que vai acontecer com isso no Brasil inteiro. Porque o que é mulher para essa gente? É se você disser que você é mulher. Então chega lá um estuprador, ele quer entrar no banheiro de mulher. Ele fala o quê? Eu sou mulher, vou entrar. Não, mas você é um homem barbado, nós estamos vendo. Não, eu falei que eu sou mulher porque o governo Lula agora fez uma resolução que todo mundo pode entrar em banheiro de colégio. Na prática, virou unissex. Vocês entenderam? Só que aí, como a gente pegou eles no pulo, agora vem com essa história que é fake news, que eles têm aí o Ministério da Verdade, do Flávio Dino, o tal do Silvio Almeida, que não fala nada de Irã, de China, de nada. É tudo democracia relativa. Mas para enfiar homem em banheiro de mulher, ele é rapidinho. E aí vem agora dizer que é fake news? Nós estamos vendo, né? Pouco a pouco, George Orwell tinha razão. Estão transformando o Brasil numa Venezuela. Nossa, gente, mas já foi tanta opinião forte, né? Qual que é a minha opinião sobre este tema? Minha opinião é que governo agir com base em lacração para agradar uma elite progressista vai acabar sendo um pato que vai ser pago pelas minorias. É a forma como foi feito esse documento
ela é absolutamente preocupante. Mais preocupante é essa reação autoritária, imatura e caprichosa do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, que saiu falando que é tudo fake news e que isso, que aquilo, e nem esclareceu que a história do banheiro já existia antes, teve apenas uma pequena modificação. Saiu incendiando na lógica tuiteira, que é uma lógica... É a lógica com a qual ele construiu a persona pública dele, mas agora ele é ministro dos Direitos Humanos de todos. O fato disso não ter sido discutido com mulheres é algo muito preocupante. E o fato disso não ter sido discutido, também é muito preocupante, porque dá a impressão de que não se está pensando uma política, se está pensando em como lacrar mais. E aí, quando aparece alguém contrapondo também para fazer aquele barulho nas redes, essa bancada hashtag que faz isso, ele vai e pega aquilo e entra na bancada hashtag. Quem vai pagar o pato disso é a população trans. Não se iludam. Ninguém que está fazendo isso está defendendo trans. Ninguém que vem com uma resolução que tem escola, criança e banheiro na mesma frase, sem discutir nacionalmente, está protegendo alguém. Eles estão lacrando, eles ganham com isso, eles ganham poder, eles ganham prestígio, eles ganham patrocínio e eles estão tacando as trans na fogueira. E eu estou avisando isso, não é por achismo. Aqui tem um ponto que muito me preocupa, em que a gente tem, primeiro, a violação da liberdade de expressão. No artigo 6º, que é o artigo que fala, é o único que fala de banheiro unissex, só que seriam cabines individuais. A cabine não me preocupa aqui o inciso 3º. Fixação de cartazes informando se tratar de espaços seguros e inclusivos para todas as pessoas. Quem disse que todos esses banheiros são seguros e inclusivos? Você vai ser obrigado pelo governo a fixar um cartaz dizendo uma coisa que pode não ser verdade? Quantas meninas são estupradas em banheiro de colégio? É muito comum. Agora já tem um monte de casos que estão circulando aí na internet. Em faculdade tinha muito. Eu me lembro logo que eu entrei na faculdade nos anos 90, você teve um surto ali na USP, na FEFELESH, na Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas, de mulher sendo estuprada em banheiro. Aí você vai pôr um cartaz no banheiro dizendo que lá é seguro e inclusivo? Que é seguro? Banheiro público é seguro? Então, assim, é preocupante que um órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos não tenha nenhuma preocupação com a questão dos direitos humanos. Liberdade de expressão é um direito humano, então você não pode mais dizer que o banheiro não é seguro porque o governo mandou pôr um cartaz e aí o banheiro passa a ser seguro porque o governo disse que é. Essa mentalidade autoritária me preocupa muito. Outra coisa que me preocupa, nesse mesmo artigo, inciso 2, realização de campanhas de conscientização sobre o direito à autodeterminação de gênero das pessoas trans e suas garantias. Essa questão da autodeterminação é um ponto pacífico? O que é a autodeterminação? É trans quem diz que é. Não leva em conta o diagnóstico de disforia de gênero e nem como a pessoa aparenta ser. Eu não estou nem falando de fazer cirurgia, não fazer cirurgia, tomar hormônio, não tomar hormônio. Estou falando do papel social que aquela pessoa exerce. Às vezes a pessoa nasce homem e o papel social é claramente de mulher. Ou nasce mulher e o papel social é claramente de homem, a pessoa se apresenta como homem. Isso não é levado em conta. Então, assim, na prática, esta autodeterminação, ela quer dizer que se o cara é um estuprador, isso aconteceu no Reino Unido, tá? O cara é um estuprador, já estuprou 30 mulheres, foi preso. Ele fala assim, não, eu me identifico como mulher. Ele não tem nenhuma característica física de mulher, não se comporta como mulher, não tem diagnóstico de disforia de gênero, enfiam ele no presídio feminino. Isso virou lei, que não é. Aqui você tem decisões judiciais. Então ele está mandando você conscientizar sobre o direito à autodeterminação de gênero, sendo que você não tem esse direito. Não é um direito garantido em lei. De novo, a autodeterminação foi o que fez no Reino Unido com que o preconceito contra pessoas trans disparasse como nunca antes na história.
Eu fiz até um artigo sobre isso. O índice hoje de pessoas que dizem ter preconceito contra pessoas trans disparou no Reino Unido. Eles têm uma pesquisa há 40 anos que chama British Social Attitudes. E eles falam sobre coisas morais, sobre sexo fora do casamento, se você precisa casar para ter filho, ou se você pode ter filho sem casar. Então, assim, avaliam a questão moral dos britânicos. Havia uma aceitação das pessoas trans ampla em 2019. 2016 e 2019, quando eles mediram. Agora, acabou, não querem mais nem nome social. Nome social é 30% só que estão aceitando. O que mudou? A coisa da lei da autodeterminação de quem é trans. Porque antes havia uma lei que era o seguinte, tinha que ter um diagnóstico de disforia de gênero. Ele é um diagnóstico psicológico que independe de fazer cirurgia, de não fazer cirurgia, disso, aquilo. É um diagnóstico. Tinha que ter esse diagnóstico. Agora, em 2019, mudou e é a autodeterminação. E a coisa da autodeterminação, ela é feita para quê? Para que a pessoa que é trans, que já tem vários problemas, não tem que passar por constrangimento. Só que a autodeterminação pode fazer com que qualquer pessoa, quando está ali num problema, diga que é trans e que quer mudar o nome. E isso aconteceu muito no sistema criminal do Reino Unido. Porque aí a pessoa muda o nome e não tem acesso ao histórico de trás. O cara que é de crime sexual, ele vai para o presídio feminino. Isso aconteceu demais. A questão do banheiro, então, foi um debate enorme. E isso aumentou o preconceito contra pessoas trans. Por isso que essa resolução que fala que ela vai diminuir o preconceito, ela está adotando medidas que, quando adotadas, objetivamente aumentaram o preconceito. Então, ela é fake news. Porque não é porque a intenção é diminuir o preconceito que vai. A gente viu no Reino Unido, o auge da militância, essa coisa da autodeterminação de gênero, aumentou o preconceito. E aí, outra coisa que me preocupa é isso, de acordo com a identidade ou expressão de gênero, você define o banheiro. Vai ficando uma coisa cada vez mais aberta, com conceitos que você não sabe direito o que são, e isso causa pânico moral. Toda vez que você causa pânico moral, é que nem um pêndulo. Você causa pânico moral pelo autoritarismo, pela enxurrada de mentiras que tem aí, por coisas ridículas, como dizer que banheiro público é seguro. Imagina, o governo está mandando colar um cartaz no banheiro público dizendo que o banheiro público é seguro. Isso é uma loucura, assim, saiu completamente fora. A minha opinião é que esse tipo de medida agrada demais à lacração e ao mainstream. Infelizmente, quem vai pagar o pato disso são as minorias. E as minorias que abrem o olho, porque não tem nada pior para uma minoria do que flanelinha de minoria. Flanelinha de minoria é amigo de toda essa elite que a gente sabe como pensa no Brasil. E que não é nada inclusiva, é que quer só eles, só a panelinha mandando. Então essa galera que abra o olho. Porque a hora que esse pêndulo volta, quem vai pagar o pato é quem não está na elite e quem não tem nada a ver com essas coisas. Enfim, eu vou ficando por aqui. Este é o Narrativas Antagonistas. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse tema. Deixa a sua opinião já aqui nos comentários. Compartilha o Narrativas Antagonistas com quem você gosta. Tenho visto muitos de vocês fazendo os videozinhos no Insta, os áudios, as postagens, recomendando que o pessoal venha aqui para o Narrativas. Eu quero super agradecer e pedir, que façam mais. Hoje vou ficando por aqui, amanhã eu volto às 5 da tarde. Aqui nos links tem também a minha coluna Sem Paywall no Antagonista. Beijo para vocês, até amanhã.